Deputada, boa tarde. Já soube que a senhora quer ser chamada, nem de senhora a senhora quer ser chamada. Quero ser chamada de Janaína. É, isso aí. Ou de você. É dizer que eu, Sêmio Timene, vou dar com alegria um boa tarde pra senhora, pra você, mas de cara vou passar a palavra pro meu colega Luiz Henrique, que entre outras tantas coisas é um fanzaço do seu trabalho como advogada, como professora e como parlamentar. Boa tarde, seja bem-vinda, deputada. Boa tarde, agradeço muito o convite, cumprimento todos que nos acompanham, na pessoa do Luiz Henrique. Okay. E estou à disposição para esse diálogo. Vou aprender muito com vocês, que o trabalho da Assembleia aí é muito importante. Gostaria de conseguir replicá-lo aqui em São Paulo. Obrigado, deputada. Inclusive a deputada já traz, aqui a Luiz Henrique falando, a deputada já traz uma notícia. Daqui a pouquinho a gente vai trazer Kelps Lima nesse bate-papo, ele que preside a CPI da Covid no Rio Grande do Norte. Agradecer ao senador Girão, que fez a ponte conosco, e a deputada Janaína. Deputada, a gente vai começar o programa de maneira atípica essa semana, no dia de hoje. Afinal de contas, a gente está começando pela entrevista. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua disponibilidade. E a primeira pergunta é, de fato, sobre aquilo que apresentou a deputada para o Brasil e mundo, ou seja, a coautoria do impeachment da ex-presidente Dilma. Eu faço essa pergunta porque há quem diga que o impeachment nos trouxe, de fato, uma direita que calada, silenciosa, mas que ganhou as ruas, né? Um movimento conservador. Há quem diga isso e há quem diga que não. Na verdade, o impeachment trouxe a bipolarização desses países, que não leva ninguém a lugar nenhum, enfim. Na sua opinião, qual é o legado do impeachment que teve na autoria da deputada, da jurista e advogada Janaína Pascoal, o jurista Hélio Bicudo e o seu orientador de doutorado, o professor Miguel Reale Júnior? Eu penso que houve muitos ganhos com esse processo. O primeiro foi de realmente uma direita que é majoritária. Quando eu digo direita, são apenas pessoas que vão na contramão desses exageros do politicamente correto, onde não se pode falar, onde não se pode questionar. Pessoas que são caladas nas universidades, na imprensa. Então, esse processo todo fortaleceu essa maioria que se sentia muito asfixiada. Então, eu vejo esse lado positivo. Pode até ter surgido uma polarização, mas talvez essa primeira polarização seja necessária para que esses grupos majoritários que eram calados, que eles se aprimorem, que eles ocupem espaços, que eles acreditem que eles podem falar. Então, eu só vejo o lado positivo. Isso sem contar o fato de um grupo que efetivamente saqueou os cofres públicos, e a CPI que está acontecendo no Rio Grande do Norte mostra isso, ter sido retirado do poder. Então, mais uma vez, a população percebe que existe uma Constituição, que existe uma legislação, que vale a pena trabalhar pelo certo. É bem verdade que houve retrocessos, mas aí não são por culpa do impeachment. Eu acho que o impeachment abriu caminhos, e essas anulações dos inquéritos, das condenações da Lava Jato, por força e eu digo aqui respeitosamente, mas é fato, do Supremo Tribunal Federal, eu vejo isso tudo como retrocesso. Então, acho que a gente ainda tem muito a caminhar para poder fazer com que quem está no poder entenda, acredite que o que é do público é de todos, não é daqueles que chegaram no poder. Deputada Janaína Pascoal, nossa entrevistada de hoje, ela que ostenta o título, como não, reconhecimento do eleitor de São Paulo, a deputada estadual mais votada da história do país. Deputada, a senhora, como cidadã e também como jurista, deve estar acompanhando aí as questões ligadas ao Supremo e, como não, até a indicação de um ministro Supremo, que a gente nunca viu uma querela, uma discussão de bastidor aí tão grande em torno da nomeação de um ministro. Como é que a senhora qual é a sua análise em relação a tudo isso, não só ao Supremo como um todo, mas eu queria também que a senhora particularizasse na indicação do André Mendonça, que ainda rola e prometem que até o final da próxima semana isso estará resolvido. Veja, todo mundo vê aí pelo meu São Jorge na parede que eu não sou evangélica, mas eu penso que o que está acontecendo com o indicado ao Supremo, doutor Mendonça, eu interpreto como preconceito religioso, porque ninguém sabe nada que o desabone.
Eu não vou dizer que ele seria o meu primeiro candidato, tá? Eu até teria outros nomes mais maduros, vamos dizer assim, que se eu fosse presidente eu teria indicado, tá? O doutor Mendonça não seria, na minha leitura, o melhor candidato. Mas ele foi indicado, esse é o caminho constitucional, então caberia ao Senado fazer a sabatina. Isso que está acontecendo, na medida em que não tem nenhum escândalo envolvendo o indicado, não tem nada assim de fraude na sua carreira jurídica ou acadêmica, eu só consigo interpretar como preconceito religioso, porque toda vez que a gente lê uma notícia, vamos dizer assim, desmerecendo a indicação, essa notícia traz o fato dele ser pastor, traz referência a uma pregação que ele fez, né, no final de semana, ao fato do presidente tê-lo indicado por ele ser evangélico. Então eu fico muito preocupada, né, que num país em que a gente preza, né, pela liberdade religiosa, pela democracia nessa seara, em todas, que um ministro esteja sendo, vamos dizer assim, vítima mesmo de um bullying por ser evangélico. Deputada, vamos falar um pouco sobre sua atuação parlamentar. Eu queria entender um pouco do seu raciocínio antes e depois, né? Quais expectativas a deputada tinha antes e quando caiu na realidade de uma Assembleia Legislativa com dezenas de deputados estaduais, expectativas versus realidade, qual é a análise que você faz do seu mandato? E eu tenho uma curiosidade, por que não se candidatou a deputada federal, hein, deputada? Porque a sua votação não só elegeria deputada federal, como senadora pelo estado de São Paulo. Sim, eu vou começar pelo fim. Quando o presidente da República, hoje presidente, então deputado, me convidou a sair a vice, eu propus a ele que eu trabalhasse aqui em São Paulo e fosse para Brasília para substituí-lo ou alguns dias da semana. Propus a ele fechar o Palácio do Vice, a gente economizaria. Porque naquele momento, há 4 anos atrás, eu não tinha condições de me mudar, né? Minha família não tinha condições de ir comigo. Eu sou muito família, né? Muito presente na vida, inclusive, dos meus pais, que hoje tem uma série de problemas de saúde. Então, assim, se eu não fui, né, de malicuia para ser vice-presidente, não tinha sentido eu me candidatar a deputada federal, por exemplo. Então, eu saí aqui no estado porque entendi que eu poderia ajudar São Paulo e que eu poderia ajudar o Brasil a partir de São Paulo, falando o que precisava ser dito, denunciando o que precisava ser denunciado, inclusive aqui da tribuna da Assembleia. E eu venho cumprindo isso. Na minha campanha, todos os meus papeizinhos de campanha diziam assim: trabalhando em São Paulo pelo Brasil. E eu cumpro isso, eu acompanho os projetos que tramitam no Congresso, eu acompanho o trabalho do presidente, o trabalho da CPI. Então, vamos dizer assim, eu trabalho dobrado, eu trabalho por São Paulo e trabalho também pelo país. Eu não fui para a federal porque naquele momento eu não tinha condições de sair de São Paulo de maneira assim mais definitiva e o presidente precisava, né, que alguém fosse, vamos dizer assim, de malicuia. Eu falei, se eu não fui para vice, eu não vou para federal. Então, esse é um ponto. Eu, como todo brasileiro, tinha uma visão muito negativa de política, né? Eu achava que as pessoas não prestavam. E depois que eu entrei, claro, tem muita coisa errada, tem muita coisa a melhorar, mas eu também conheci muita gente querendo fazer o certo, muita gente querendo fazer a diferença, né? Muita gente que às vezes acha que a gente consegue as coisas rapidamente e o Estado é muito moroso, tudo é muito devagar. Então, do meu estilo assim, agitada, eu vejo assim, o lado positivo, muita gente querendo fazer o bem, e o lado negativo, tudo demora demais. Então, você apresenta um projeto que daria para aprovar em 1 semana, mas é tempo de tramitação, você tem que entrar, vamos dizer assim, numa fila para o seu projeto ser avaliado, entendeu? Então, assim, para o meu ritmo, que é muito acelerado, isso foi um choque. A lerdeza, né, dos acontecimentos, isso foi um choque.
Deputada, eu queria uma avaliação da senhora desses 3 anos, quase 3 anos ela não aí. Quer ser chamada de senhora. É verdade, você. Desculpa. Aliás, ela é da nossa geração. É verdade. É exatamente da mesma década. Tenho 47 anos, eu não escondo a idade, não. E nem eu, tenho 48. Aqui. E eu 46. Então é você, vai ser você. Tudo, e só falta me dizer que é torcedora do Corinthians, porque tem lá o São Jorge. Olha aí, tá de preto e branco. Tá de preto e branco e tem São Jorge ali abençoando ela. Eu sou corintiano, de pai, mãe, de avó. Corinthians. Somos. Deputada, no caso, 3 anos, quase 3 anos aí do mandato do presidente Bolsonaro. E eu acredito que eu não erro quando eu digo que a senhora faz um mandato. O que é que você está rindo, Luiz Henrique? Ai, desculpa, saiu senhora. Desculpa, Luiz Henrique. Desculpa, deputada. Fica à vontade. Tá, joia. Você se coloca como alguém que apoia o presidente, mas é um posicionamento crítico, reflexivo sobre as questões ligadas a Bolsonaro. Eu queria a sua avaliação. Como é que você, se Bolsonaro estiver nos escutando agora, o que é que você diria no ouvido dele? Eu digo que eu acho que ele tem que cuidar um pouco melhor da forma como ele se expressa, da forma como ele se manifesta, talvez explicar melhor, né, as pautas que ele defende, porque aquele jeitão dele, ele é coerente com um deputado, mas talvez atrapalhe um pouco o exercício da presidência da República. Por outro lado, parabenizaria, né, por defender a liberdade das pessoas. Ele trabalhou, liberou os recursos para que as vacinas fossem adquiridas, para que as vacinas fossem e estão sendo disponibilizadas. Mas, ao mesmo tempo, ele respeita a liberdade do indivíduo, decidir ou não se vacinar. Então, eu acho que ele tem méritos, né, tem erros e tem acertos, como todo ser humano. O difícil é que, como ele é muito assim mal visto pelos formadores de opinião, só se joga a luz em cima dos erros, né? E eu tento ser justa com ele, tento ser justa com os outros agentes públicos. E muita gente fala, você é indefinida, tem hora que você está do lado, tem hora que você está contra. Não, é porque eu não fico do lado ou contra pessoas. Eu analiso atos, eu analiso projetos, entendeu? Então, se eu sou favorável ao que está sendo feito, eu elogio. Se eu sou contrária, eu falo contra, eu sugiro melhoras, né? Eu sempre fui assim. Eu vejo muitas coincidências nessa nova geração de políticos, né? Eu me refiro agora ao senador Girão, que esteve com a deputada na semana passada, porque o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, que é assim que a gente fala aqui no Nordeste, né, deputada? E vejo coerência, ou seja, vejo bolsonaristas criticando, como vejo petistas criticando o seu mandato. Aí eu vejo que a deputada está no caminho certo. Porque quando a gente vê só elogio de um lado e crítica do outro, é que tem alguma coisa errada, né? Enfim, há uma certa semelhança nisso. Vamos falar. Oi. Veja bem, muito do que a gente combateu no PT foi esse totalitarismo. Né? Que tudo que Lula dizia era perfeito, tudo que o PT fazia estava certo. Eu falei, gente, isso não é humano. Né? Aí, de repente, vem um grupo da ala bolsonarista que também quer agir dessa forma. Isso. Então, se eu combatir esse totalitarismo do lado, eu não vou entrar no totalitarismo do outro. Eu acho estranho um parlamentar que aplauda tudo ou que jogue pedra em tudo. Né? Assim, esses excessos, eles normalmente estão contra o que é justo. Deputada Janaína Pascoal, nossa convidada de hoje, batendo um papo conosco. Daqui a pouco o deputado Kelps Lima, né? Na sequência, mas eu tenho uma pergunta que eu vou deixar para você, Luiz. É sobre a história da fusão do partido dela. Eu tô curioso. Deputada, mas peraí. Antes de agradecer a todo mundo que tá nos acompanhando lá no YouTube, pedir para meter o polegadinho aí para cima, quem tá gostando. Se não tá gostando, pode ir para outro lugar. Não precisa botar, não, bota para baixo se não tá gostando também. Mas eu agradecer a todo mundo. Vou botar aqui no último comentário. Se não tá gostando, coloca o polegarzinho pra baixo, mas fica aí. É verdade. Eu vou agradecer a todo mundo na pessoa do Inaldo e do Bento, que já começou me saudando aqui depois de 10 dias fora do ar, né, Bento? Obrigado aí. Inaldo também por aqui. Vai lá, Luiz. Vamos falar um pouco sobre política, Janaína Pascoal. União Brasil, número 44, fusão do Democratas com o PSL.
Terceira via que pode aparecer aí na figura do juiz Sérgio Moro, pelo menos é o que se desenha, ele andou pelo Brasil durante 10 dias aí recentes. Qual é a sua expectativa? Vai deixar o União Brasil? Qual é o caminho da deputada nas eleições de 2022? E na sequência a gente vai falar sobre CPI, que é o assunto dessa entrevista de fato. Vamos lá. O que eu penso é que todos os cenários, tanto nacional como estadual aqui de São Paulo, esses dois cenários, eles estão muito indefinidos. Então é muito difícil decidir ficar nesse novo partido, sair desse novo partido, entrar em algum outro, antes de se ter um desenho mais firme do cenário nacional e do cenário estadual. Então eu vou aguardar a tramitação dessa união, dessa fusão. Eu confesso que os parlamentares foram pouco consultados, tanto do PSL como do DEM, conversei com colegas do DEM também. Ainda não temos nada muito definido. Vou aguardar essa tramitação. Quando houver a homologação do tribunal, nós temos 30 dias para decidir. Então, eu pretendo, nos primeiros 10 dias, tomar uma decisão. Então, por enquanto, estou observando. Não tenho uma definição ainda, não. Quando tiver, vou deixar lá pública, porque procuro ser sempre muito transparente. Olha, saudando o deputado Kelps Lima, presidente da CPI, deputado estadual pelo estado do Rio Grande do Norte, eu queria, fazendo um mote, ele que é também legislador de segundo mandato e está indo para deputado federal, não, segundo ou terceiro, Kelps, boa tarde. Boa tarde, Sênio, boa tarde, Luiz, boa tarde, Janaína, prazer enorme estar com você aqui. Estou concluindo o terceiro mandato. Terceiro mandato, Luiz tem razão aqui. Ele que é jovem também, mas mesma vai... Geração. É, mesma geração. Mesma década. É verdade. Perguntar, deputada, vai continuar no Legislativo Estadual ou pensa próximo ano? Qual é o seu caminho próximo ano? Pode falar em Executivo também, ou estadual ou federal? Ou a senhora que já foi sondada para ser vice-presidente da República? Como eu disse, em política, tudo pode mudar em um dia. Mas, assim, a minha programação para 2022 é colocar meu nome à disposição para o Senado. Essa é a minha programação, entendeu? Eu quero que o povo de São Paulo tenha uma opção. Hoje, com todo respeito, eu não vejo essa opção. E quero poder colaborar para o Brasil a partir do Senado. Inclusive fazendo um contraponto com o Supremo Tribunal Federal, que se agigantou nos últimos tempos, e eu sinto um Senado assim muito submisso ao Supremo, Não é bater no Supremo, é respeitar a instituição, mas também levar altivez para o Senado. Então eu quero colocar meu nome à disposição para o Senado, mas vamos aguardar essas definições aí desse último ano antes da eleição. E cumprimento o deputado pelo trabalho que está fazendo frente à CPI, um trabalho primoroso, investigando desvios, possíveis desvios que, ao que tudo indica, acontecer, inclusive aqui no estado de São Paulo. Infelizmente, a gente tem muita dificuldade de fazer andar investigações aqui em São Paulo. Participei de uma CPI nas quarteirizações no ano passado, consegui ouvir pessoas envolvidas na aquisição de respiradores aqui pelo Estado, pelo Executivo Estadual. Muito do meu trabalho foi, vamos dizer assim, colaborou para que os respiradores fossem entregues no auge da pandemia. Eu não consegui punir ninguém, mas eu consegui infernizar num nível que eles foram buscar os respiradores. Estou vendo aí o seu trabalho frente à CPI, acho que infelizmente já não tem mais tempo de conseguir o material, mas espero que o senhor tenha sucesso para punir quem merece ser punido, inclusive aqui no estado de São Paulo, e já quero colocar meu gabinete à disposição, a liderança do PSL aqui, que ainda aqui é pelo PSL, à disposição para a gente ajudar nessas investigações. Vamos falar então aqui sobre CPIs e o papel do Legislativo quando a poeira está baixando, Porque a poeira baixou em relação a todos os números, felizmente baixou no sentido dos números e da transmissibilidade. Deputado Kelps, deputada Janaína, a pergunta é a seguinte: o papel dos legislativos estaduais e municipais, e eu aproveito e já deixo um link com o estado de São Paulo, deputado Kelps. Por quê? Porque me parece, segundo o próprio deputado disse aqui, que há uma conexão com
com a possibilidade do desvio de dinheiro em nível do Nordeste para um município do estado de São Paulo. Então vamos fazer aqui um sanjei e ao mesmo tempo responder esses dois questionamentos. Deputado Kelps. Luiz, essa questão dos legislativos, o que é que a gente tem no Brasil? Isso vale para as câmaras municipais, para as assembleias, para os congressos. Infelizmente, o modelo eleitoral da gente facilita a cooptação de parlamentares pelos chefes do executivo. É muito raro você ter uma parlamentar independente como Janaína, como eu sou aqui. O nosso modelo eleitoral faz com que a maioria dos candidatos gastem fortunas nas suas campanhas, prometam empregos a 3x4 e viram presas fáceis, mesmo os bem-intencionados, para os chefes de executivo. O modelo eleitoral brasileiro facilita isso. Então, é muito raro um poder legislativo que tenha uma fiscalização forte sobre o executivo. Uma fiscalização, inclusive, independente, que não seja perseguidora, que seja questionadora, que dê orientações, sugestões e que cobre efetivamente, em especial quando tiver mau uso e desvio de dinheiro público. Isso é muito importante o cidadão saber na hora de votar. O modelo da campanha diz muito do tipo de mandato que o candidato vai fazer, que depois de eleito ele vai fazer. Eu sempre, quem mora aqui sabe disso, sempre fui a favor de campanhas baratas, campanhas alternativas. E se o nosso mandato hoje é independente na Assembleia, porque a população aqui topou esse modelo para a gente, e eu espero que tope para muito mais parlamentares, Brasil afora. A gente conseguiu aqui constituir uma CPI, foi a única do Brasil, do Nordeste, e uma das únicas do Brasil sobre a Covid, e a gente teve acesso, eu sou advogado, talvez eu ainda não saiba, eu milito nessa área há quase 30 anos, sou advogado de carreira, então eu usei um pouquinho da experiência que tenho para fazer essa investigação mais aprofundada possível. E consegui acesso a documentações sigilosas que indicam, sim, que o Consórcio Nordeste foi palco de um grande esquema de desvio de dinheiro público. Eu não tenho nenhum medo de fazer essa afirmação. Muito pelo contrário, eu reitero. Não foi à toa que Gabas não quis responder as perguntas, né? Porque ele sabe o que seria perguntado. Então, esse esquema, ele envolveu, sim, o Estado de São Paulo, seja através da empresa Biogel Energy, que é de Araraquara, iria fabricar os respiradores, como é o estranhíssimo pedido de doação que Carlos Gabas fez, a proprietária da empresa Rentequer, para doar 4 milhões de reais para a Prefeitura de Araraquara em respiradores. Ora, uma empresa que fez a primeira venda da vida dela de 48 milhões, ela vai doar 4 milhões a título gratuito para uma prefeitura que não tem nada a ver com o contrato? E por qual motivo Gabas não escolheu uma cidade do Nordeste para fazer uma doação a mais, escolheu justamente Araraquara, que ele disse no diálogo com a empresária, ao seu amigo e irmão Edinho do PT. Então, está muito claro que houve uma conexão entre Gabas e Edinho do PT, que gerou prejuízo ao povo do Rio Grande do Norte e ao povo nordestino. Deputada Janaína. Essa informação, ela foi trazida, né, ao meu conhecimento, pelo senador Girão, que, aliás, foi quem falou desse trabalho da CPI. E eu parabenizo o deputado Kelps pelo trabalho. Nós tivemos aqui na Assembleia algumas votações de reconhecimento de calamidade pública. Na segunda votação, quem encabeçou o pedido de reconhecimento de calamidade foi Araraquara, fizeram uma pressão muito grande. Eu votei contra, porque eu entendi que já não era mais momento. E, assim, esses fatos que o deputado traz à luz, eles confirmam que eu acertei ao votar contra. Eu achei muito estranho, porque começaram assim muitas matérias de jornal, Araraquara está sofrendo, Araraquara precisa do reconhecimento. Então, tudo isso aí estava acontecendo quando Araraquara estava fazendo grande diferença, né, para conseguir aqui um reconhecimento de calamidade. Então, assim, qual é a minha ideia? Eu não sei, eu li que o senhor teve acesso a uma auditoria que foi feita do consórcio
Eu não sei se esses documentos são sigilosos, se eu oficiando teria como ter acesso, né? Porque a minha ideia é trazer isso aqui para São Paulo. Porque assim, isso precisa ser investigado também em São Paulo. Infelizmente, até onde eu sei, esses fatos não estão sendo apurados aqui em São Paulo. Então, por isso é que fica aqui o meu cumprimento, o meu reconhecimento ao trabalho do senhor, da Assembleia do Rio Grande do Norte, porque não é justo que o povo nordestino tenha sido lesado, independentemente, eu prefiro falar no povo, porque o dinheiro público é o dinheiro do povo. Então, assim, ter sido lesado num contrato que aparenta ser fraudulento. O contrato aparenta mesmo ser fraudulento. Eu não tive acesso aos documentos, mas o senhor teve e corajosamente está trazendo isso à luz. Deputado Kelps. E há um fato muito estranho, porque essa documentação, primeiro, torná-la sigilosa dentro de uma auditoria interna do Consórcio Nordeste já não é um ato muito normal, né? O próprio Consórcio Nordeste decretou a auditoria sigilosa. Segundo, os 9 governadores do Nordeste têm acesso a essa documentação. E por qual motivo estes governadores não pediram a cabeça de Gabas? Porque eles sabem o que está escrito contra Gabas e contra outros membros do Consórcio Nordeste dentro desse procedimento e dos demais procedimentos. Os governadores têm acesso a essa documentação. E, para mim, fica muito claro que a intenção é proteger Gabas, proteger o governador da Bahia, Rui Costa, e proteger membros do Consórcio Nordeste, porque, infelizmente, eu não posso tornar pública a documentação, mas a governadora do meu estado teve acesso a essa documentação e o correto era retirar imediatamente o Rio Grande do Norte desse consórcio e pedir a demissão de Gabas, como de outro servidor que participou. Só para a deputada Janaína ter noção, havia na minuta inicial do contrato 2 cláusulas de seguro colocadas pela empresa. E o Consórcio Nordeste simplesmente tirou as cláusulas de seguro do contrato. Não foi feita fiança bancária, por isso que a gente perdeu o dinheiro todo. As cláusulas do contrato foram retiradas dentro do Consórcio Nordeste. Então é tudo muito grave e é assim, um assinte, um escárnio. Os governadores não tomaram uma posição contra isso. Por isso a necessidade, sim, desse tema ser nacionalizado. Porque, como se trata de um órgão interfederativo, a competência tem que ser do Congresso Nacional, do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República. Porque está muito claro. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Por que o senhor acha que a CPI do Senado não olhou para isso? Que isso sim era um crime a ser averiguado lá. Qual é a sua avaliação? E só aproveitando, deputada, deputado Kelps, responda também se já foi contactado em relação ao pedido votado, proposto e votado em plenário sobre a sua presença. Tem pessoas perguntando se o deputado Kelps vai de fato à CPI e quando vai. Então são 2 perguntas em uma aqui. Vamos lá. Hoje nós vamos compartilhar essa documentação sigilosa com o Senado. Recebi um pedido oficial disso. Então ela vai para o Senado. O Senado não está investigando porque o relator da CPI é Renan Calheiros, cujo filho é governador de Alagoas. Eu, por exemplo, provavelmente não vá sequer ser chamado para ser ouvido na CPI, porque, claro, que eles não vão pautar para a gente ir lá desnudar o esquema do Consórcio Nordeste. Além disso, muito mais importante do que eu ser ouvido, era que fossem ouvidos os empresários que fizeram delação premiada, que fosse ouvido Carlos Gabas, que fosse ouvido Rui Costa, não na qualidade de governador, mas de presidente do Consórcio Nordeste. Então, se o Senado, a maioria dos senadores que compõem a CPI da Covid quisessem mesmo investigar, não precisava nem me chamar, chamava os empresários, eles vão desnudar o esquema, tá? No depoimento deles eles falam tudo, quem recebeu dinheiro, quem recebeu comissão e se apresentava dizendo quem estava representando, qual era o agente político que ele estava representando para receber aquela comissão, tem tudo nesses inquéritos. Então é muito claro que o senador Renan Calheiros é um dos capitaneiros, um dos que capitaneia não ir, além dos demais senadores desses estados do Nordeste.
que são aliados dos governadores. Olha, gente, a gente tem um tempo aqui com a deputada Janaína. Eu quero só deixar aqui, fazer talvez o penúltimo questionamento. Deputada Janaína e deputado Kelps. Deputada Janaína, uma comissão de juristas fez uma série de... uma verdadeira mentorização do que poderá ser esse relatório final do relator Renan Calheiros. Entre eles está o seu ex-orientador de doutorado. Eu quero sua opinião sobre o que os... E é incrível porque o relatório já está praticamente divulgado desde o primeiro dia, né? Eu li esse parecer, eu penso que é um parecer, assim, juridicamente muito questionável, porque, por exemplo, esses fatos gravíssimos, né, sequer são mencionados e se procura atribuir ao presidente da República o crime de responsabilidade de gerar epidemia. Se esse parecer prosperar, é como se essa doença que abalou o mundo tivesse sido causada pelo presidente Bolsonaro. Goste-se dele ou não, e eu tenho sérias críticas ao comportamento dele, querer atribuir a ele uma pandemia mundial sem precedentes é forçar um pouco a natureza. Os mesmos comportamentos de não usar máscara, de não querer se vacinar, ou seja, que ele disponibilizou para o povo, eles estão colocando tudo como cometimento de vários crimes, epidemia, crime contra a saúde pública, curandeirismo, charlatanismo. Então, sob o ponto de vista jurídico, eu penso que é muito questionável. E de um tempo para cá, o relator passou a anunciar que ele vai indiciar pessoas às pencas, né? O presidente do Conselho Federal de Medicina, que respeitou a autonomia dos médicos no Brasil inteiro, a autonomia dos pacientes, membros do CONITEC, que é um órgão técnico que discute políticas públicas. Então, assim, talvez para encobrir o fato de que não estão investigando o que precisaria ser investigado, que a Assembleia do Rio Grande do Norte está investigando, eles estão criando crimes onde não tem. Então, eu realmente olho essa CPI aí com um olhar muito cético e com um olhar muito decepcionado, né, de uma cidadã brasileira que está vendo recursos sendo gastos onde não deveriam. Olha, fazer o registro aqui, estamos na audiência no YouTube com diversos cidadãos espalhados pelo Brasil e principalmente aqui do Nordeste. Pela interação que eu vejo aqui, comentários como do Josias Barros, o Renan, que fala assim: população sabe, de Natal sabe que os corruptos roubaram o nosso Nordeste. Então mostra que ele fala não só daqui do Rio Grande do Norte, muita gente assistindo de outros lugares. Inclusive muito fã-clube seu, viu, deputada? Muito fã-clube aqui colocando aqui da admiração pelo seu trabalho. Eu queria, me cabe, fazer a última colocação. Eu vou fazer o seguinte: meu maior desejo agora, deputada e deputado Kelps, é aproximar vocês. Eu já estou compartilhando aqui os vossos telefones no privado. Muito obrigada. Para que, então... E o Rio Grande do Norte conte com o meu apoio, deputado também, nessa investigação. No que eu puder apoiar, eu estou à disposição. Então, me cabe agradecer, deputada. Muito obrigado pela sua disponibilidade, bater um papo conosco, sucesso no seu mandato e que continue essa voz ativa aí em prol das causas, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Obrigada, foi uma honra participar. Fiquem com Deus. Tá, joia. Aqui São Jorge lhe abençoe. Isso, grande abraço. Amém a todos nós. Amém, amém. Vamos fazer a última pergunta, Kelps, então? Então, deputado, a semana passada foi uma semana muito movimentada. É tanto que o nosso vídeo aqui publicado, né, de 14 minutos, ganhou o mundo inteiro. Já passou de 1 milhão de views, juntando aí com a deputada Zambelli, deputada Janaína, senador Girão. O deputado Kelps compartilhava comigo um outro canal que publicou ontem, aquele encontro que houve aqui, prévio, né, entre os senadores Stevenson e Girão e o deputado Kelps. Quais são os desdobramentos da CPI na próxima quinzena, visto que tratado pelo menos como ministro, no blog do blog Moscou, deu entrevista. O ex-secretário Carlos Gabas, um cidadão como nós aqui, que não tem que ser chamado de ministro, coisa nenhuma, deu entrevista no blog do Moscou e acho que é isso, Fórum de Moscou, desculpa, é um Fórum de Moscou, que é um canal, enfim, e disse que o dinheiro será reavido, a palavra está errada. O dinheiro voltará aos cofres públicos. Eu não sei se o deputado teve acesso a essa entrevista, mas é de ontem para hoje, pelo menos chegou aqui ao nosso conhecimento. Desdobramentos, Kelps, da CPI.
A CPI, hoje e amanhã, tem sessões. O tema não é consórcio Nordeste. A gente retoma o consórcio Nordeste próxima semana. Pelo menos em depoimentos, hoje a gente tem uns requerimentos a apreciar sobre esse tema e a gente segue com as investigações. Tivemos novas documentações sigilosas liberadas pela Polícia Federal. Tive notícia hoje de manhã sobre a Operação Lectus, que afastou a secretária de Saúde daqui do Estado, e a gente segue com a agenda da CPI e tem muito trabalho ainda a fazer. A gente mal chegou à metade, acabamos de chegar à metade da CPI, ainda tem muita coisa para fazer. Então, deputado, a declaração de Carlos Gabas, teve acesso, Kelps? Eu hoje mandei uma entrevista e me falaram, confesso que eu não vi a entrevista dele, só tive notícia, mas pelo que eu tive notícia, pelo que ele falou na entrevista, acho que só piora a situação dele. Inclusive, eu pedi para anexar aos autos, porque é muito estranho para mim uma pessoa que se coloca como inocente não ter coragem de depor na CPI. Para mim, é um indicativo muito forte de que a gente está no caminho certo. O medo dele de falar na CPI significa que a gente está no caminho certo. Perfeito. As palavras foram ditas no canal Fora de Moscou, do jornalista lá de Mossoró. O trocadilho em Moscou é porque Mossoró é chamada de Moscou, para quem não é aqui do estado do Rio Grande do Norte. Me atualizei, o Bruno. É o Bruno Barreto. Bruno Barreto. Manda um abraço pro Bruno aí. Conseguiu esse furo. Isso. E o Bruno coloca lá palavras do Gabas. Ele diz que não aceitava ser convocado como investigado, e sim queria ser testemunha. E aí, por isso, teria sido toda essa repercussão, palavras dele, entre aspas, que eu capto aqui no blog de Gustavo Negreiros. Deputado Kelps, suas palavras finais por hoje, sempre microfones abertos para o senhor e para as causas que o senhor levanta lá na Assembleia Legislativa do Estado. Não tem como convocar Carlos Gabas como testemunha, porque ele é suspeito de desvio de dinheiro público. Ele é investigado pela Polícia Federal, no STJ, e é investigado pela CPI aqui no Rio Grande do Norte. Não é uma opção dele ser testemunha. É uma condição jurídica, tendo em vista que ele é suspeito e acusado de participar do esquema que desviou 48 milhões. A gente segue com o trabalho. Muito obrigado, Luiz, sempre pelo espaço. Só para corrigir você, Luiz, eu já tenho notícia de mais de 2 milhões de views nesse vídeo, porque como me notificam, me marcam, ele foi publicado em centenas de perfis no Brasil todo, e alguns com mais de 1 milhão de seguidores. A entrevista da semana passada repercutiu muito e fortaleceu essa luta para que o esquema do consórcio Nordeste seja federalizado e tenha uma investigação no Congresso Nacional. Perfeito. Obrigado, deputado. Deputado Kelps, um abraço. Muito obrigado. Tudo de bom. E quem está lá no YouTube é dizer assim, segue a gente, aperta